noite, meu nome é Fátima, eu sou consultora em políticas públicas. Eu gostaria de agradecê-los pela presença, pela oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão relevante, de uma lei que transforma com oportunidade, que transforma com informações, que transformou o conceito de compras públicas em indutor de desenvolvimento local, uma lei que transforma políticas públicas na sua essência, que é a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. A lei, ela não é nenhuma novidade. Ela já existe há quase 10 anos, ela é uma lei viva, está sempre sofrendo alterações. Nós já estamos aí na quinta. Em agosto de 2014, a lei mais uma vez teve o seu escopo melhorado e simplificado pela Lei Complementar 147. Essas alterações, elas foram importantes, trouxeram grandes avanços. Eu irei detalhar ao longo da nossa palestra. A lei, ela trata de assuntos relacionados às micro e pequenas empresas. Não é à toa que ela é considerada como Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Ela inseriu uma série de benefícios em prol dos pequenos negócios. Ela trata de uma infinidade de assuntos: direito previdenciário, direito tributário, direito trabalhista. Inclusive, ela alterou a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Nós sabemos que a maioria dos nossos empresários, eles prestam serviços, eles executam suas atividades em micro e pequenas empresas. Então, elas são grandes geradoras de empregos e justificou essa alteração. Então, a lei geral, ela trata-se da maior política pública em prol dos pequenos negócios. Além do dispositivo legal, a Constituição Federal, no seu artigo 179, também faz menção às micro e pequenas empresas. A obrigação de privilegiar, de favorecer as micro e pequenas empresas é da União, mas também dos estados e dos municípios. É importante que os nossos gestores regulamentem a lei nos nossos estados, nos nossos municípios. O que seria essa regulamentação? Regulamentar começa no processo da elaboração e validação do projeto de lei pelo Poder Executivo, que o encaminha para o Legislativo para ser apreciado e votado. Logo após, o projeto retorna ao Executivo para que seja sancionado. A partir desse momento, nós temos uma lei regulamentada. É importante ressaltar que não basta só regulamentar, nós também temos que implementar a lei. O que seria essa implementação? É fazer com que a lei seja cumprida, é torná-la concreta, é tirar da gaveta e aplicar na prática. A lei trouxe vários pontos importantes: acesso a crédito, acesso a mercado, tributação. Logo após a regulamentação da lei, foi possível dar vida ao projeto do Simples Nacional. O regime, ele unificou 8 tributos em um único documento. Então, hoje já é possível pagar 8 contribuições em uma única guia. Então nós economizamos tempo, nós reduzimos custo e o meio ambiente agradece. E essa unificação, ela foi tão importante, tão expressiva, que em 2014 foi aprovado a revisão da Lei 123, que estendeu, a partir de 2015, o Simples Nacional a outras categorias. Então, o Simples Nacional é uma fonte de motivação para o crescimento das nossas empresas. A lei também trabalhou muito bem a desburocratização, ela facilitou o registro empresarial, ela simplificou a abertura, a alteração, fechamento de empresas. Hoje já é possível abrir uma empresa em 9 dias, sendo que no passado, não muito distante, gastava-se 180 dias para abrirmos uma empresa. Outra inovação, a fiscalização orientadora. Os órgãos fiscalizadores, eles estão orientando antes de multar, né? Também
tivemos a criação do agente de desenvolvimento, que é uma figura importante para o desenvolvimento local de município, que é um articulador entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade. Mas quem são os beneficiários da lei, né? Nós temos o microempreendedor individual, as microempresas, as empresas de pequeno porte, o empresário individual, o produtor rural e sociedade rural, as sociedades cooperativas, agricultor familiar. Eu gostaria de ressaltar que o agricultor familiar e o produtor rural, eles foram inseridos no rol de microempresas que podem fazer uso dos benefícios da Lei Geral em agosto de 2014, com a Lei 147. A Constituição, ela deixou a cargo da lei a definir quem é a micro e pequena empresa. Então, a Lei Geral, ela trouxe a definição da microempresa e empresa de pequeno porte. Então, ela considera como microempresa e empresa de pequeno porte a sociedade empresarial, a sociedade civil, a empresa individual de responsabilidade limitada, o empresário devidamente registrado na junta comercial, a microempresa que aufira receita bruta até R$360 mil, a empresa de pequeno porte que aufira receita bruta anual de 360 mil e igual ou inferior a 3.600.000. E também trouxe o empreendedor individual, que foi a simplificação maior que a lei trouxe com o intuito de favorecer os pequenos negócios. Quem é o empreendedor individual? Após um ano de regulamentação da Lei Geral, notou-se que um grande público da lei não foi contemplado. Os informais, aqueles empreendedores autônomos, aqueles empreendedores que tinham faturamento abaixo de uma micro e pequena empresa. Então, mesmo com o regime do Simples Nacional, eles não conseguiram se formalizar. Então, começou em 2009 a buscar uma forma de contemplar esse público, essa grande massa, que naquele momento representava 11 milhões de brasileiros que estavam na informalidade. Então, a partir daí, várias classes empresariais, governo federal, governos estaduais, governos municipais começaram a discutir e chegaram à alteração na Lei 123, que instituiu a figura do empreendedor individual. Então, desde 2009, já é possível se formalizar como empreendedor individual, já é possível fazer uso das oportunidades como empreendedor individual, já é possível empreender desse jeito. Hoje nós temos no Brasil mais de 6 milhões de empreendedores individuais que estão gerando emprego, que estão gerando renda, que estão contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Então, o empreendedor individual é aquele que aufira renda anual de 60 mil, só pode ter um funcionário, não pode ter sócio e apenas um ponto de comércio. A política do empreendedor individual é uma política de entrada, de inclusão produtiva, de inclusão empreendedora, de inclusão previdenciária, que está transformando a vida de milhões de brasileiros. Compras governamentais. A Lei Geral é uma lei viva que está sempre sofrendo alterações. A mais recente foi em agosto de 2014, advinda pela Lei Complementar 147, que promoveu profundas alterações da Lei 123, principalmente na sistemática de licitação destinada às micro e pequenas empresas. Comprar deixou de ser um mero ato de adquirir bens e serviços necessários para o funcionamento das micro e pequenas empresas e passou a ser indutor de desenvolvimento local. A Lei Geral, ela alterou a 866 lá no seu artigo 5º, ela já menciona o tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas. Já não cabe por parte dos gestores nenhuma desculpa para deixar de usar os benefícios. Hoje já tem o amparo legal. A lei, ela trouxe uma série de preferências para as micro e pequenas empresas, uma regularidade fiscal, empate ficto, licitação exclusiva, subcontratação, reserva de cotas, preferências com preço superior, exportação simplificada,
simplificada e compras locais e regionais. O que seria essa regularidade fiscal? É a possibilidade da empresa participar de licitação, mesmo com pendência junto à Receita Pública. Lembrando que a Lei 147 alterou o prazo da regularidade fiscal, que no passado era 2 dias, agora são 5 dias úteis e podendo ser prorrogáveis por mais 5 dias a critério da administração. E o empate ficto ele não sofreu nenhuma alteração pela 147. A lei também trouxe a subcontratação, que é a transferência de conhecimento. O gestor, ele poderá, nos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir a subcontratação das micro e pequenas empresas nesses contratos. Exemplo, você vai construir uma obra, uma ponte, no valor de 1 milhão. Talvez naquele momento uma micro e pequena empresa ela não tenha conhecimento técnico, ela não tem equipe, ela não tem capital de giro para executar essa obra. Mas aqueles pontos, aquelas atividades mais acessórias, ela tem condição sim de prestar serviço. Lembrando que a subcontratação ela não é obrigatória, ela é facultativa, mas caso o gestor queira fazer uso, ele poderá porque tem amparo legal. Devem tomar cuidado na hora de usar a subcontratação para evitar de caracterizar uma subrogação, porque nós temos aí uma diferença. A subcontratação, ela consiste na entrega de parte de fornecimento da obra e serviço a terceiros estranhos ao contrato. E a subrogação é entrega na totalidade. Ela não tem amparo na lei das licitações. Outro ponto importante foi a licitação exclusiva, que tem transformado em política pública. Hoje, os nossos gestores eles são obrigados a realizar licitações exclusivas para as micro e pequenas empresas nas contratações de itens de até R$80 mil. Isso é um grande ganho, um grande passo para as nossas micro e pequenas empresas. Também a reserva de cota, né? A lei também estabeleceu a obrigatoriedade dos gestores em seus certames separar uma cota de 25% para aquisição de bens e serviços das micro e pequenas empresas. Lembrando que a licitação exclusiva e a reserva de cota, ela passou a ser obrigatória. É claro, quando a situação fática, né, se enquadrar nos pressupostos legais. Então, a lei criou várias condições para que as micro e pequenas empresas conquistem mercado, se fortaleçam, geram mais emprego. Quais são os benefícios da lei geral? Aumento da quantidade de empresas formalizadas. Graças ao regime do empreendedor individual, foi possível retirarmos mais de 6 milhões de empreendedores da informalidade. Empresas que se formalizaram, que estão contribuindo para o desenvolvimento, gerando renda, gerando emprego. As nossas empresas elas passaram a participar mais de licitações com essas novas mudanças que tivemos nas licitações. Maior ascensão econômica e social, aumento da renda, aumento da arrecadação a médio e longo prazo, serviços públicos mais eficientes e desburocratizados. Então, uma série de vantagens a lei geral ela proporcionou não só às nossas empresas, mas também à administração pública. Eu trouxe aqui alguns sites para caso vocês queiram aprofundar no assunto, né? Acessem o site www.leigeral.com.br, lá tem todas as informações pertinentes à lei geral. Também temos o site www.sebrae.com.br, lá tem todas as informações sobre as micro e pequenas empresas, de que forma essa instituição pode nos ajudar. Lembrando que é uma grande parceira das nossas micro e pequenas empresas. Acessem o site portaldoempreendedor.gov.br, lá tem todas as informações do empreendedor individual, quais são as suas obrigações, quais são os seus benefícios, de que forma pode se formalizar. Também acessem o www.portaldodesenvolvimento.org.br, é uma grande ferramenta de informações. Dar condições de sobrevivência e crescimento aos pequenos negócios é garantir o desenvolvimento do nosso país.
É fundamental entendermos que aplicar os benefícios da lei geral vai muito além do cumprimento de uma obrigação legal. Ela vai gerar renda, ela vai gerar emprego, ela vai transformar a vida de milhões de brasileiros. Deixo aqui a minha mensagem: um dia é preciso parar de sonhar e de algum modo partir. Amir Klin, muito obrigada pela atenção.